Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo e a fé de nossa mãe estejam conosco. Hoje a liturgia nos coloca diante de um mistério fascinante, a iniciativa de Deus. Muitas vezes, em nossa caminhada de fé, caímos no erro de achar que a santidade é uma conquista humana, um troféu que ganhamos por bom comportamento. Mas as leituras de hoje vêm demolir completamente essa ideia e reconstruir nossa esperança. Tanto Saul, na primeira leitura, em 1 Samuel, capítulo 9, quanto Levi, mais conhecido como Mateus, no Evangelho de Marcos, no capítulo 2, não estavam rezando no templo ou fazendo jejuns quando foram chamados a servir a Deus. Eles estavam vivendo suas vidas comuns, imersos em suas preocupações diárias. E é exatamente aqui que Deus te alcança, que Deus te chama, que Deus vem até a sua presença e olha para você. Olhemos para Saul na primeira leitura. O texto nos diz que ele era um jovem de bela aparência, mas o que ele estava fazendo na época de sua idade tão promissora? Ele estava procurando as jumentas perdidas de seu pai, uma tarefa trivial, cansativa e frustrante. Ele rodou a montanha de Efraim, a terra de Salisa, e nada encontrou. Quando nós também nos sentimos assim, irmãos, presos à rotina, correndo atrás das jumentas perdidas da vida, o que nós fazemos? Procuramos a Deus, procuramos o dinheiro, estamos ali lutando para pagar as contas, a resolução dos problemas, familiares principalmente, o cansaço do trabalho. E aí, o que nós fazemos? Como podemos ser santos com tanta correria em nossa vida, não é verdade? Bom, a teologia católica nos ensina que a graça supõe a natureza. Foi enquanto Saul cumpria seu dever filial e ordinário que ele foi conduzido ao profeta Samuel. Esse versículo não está na liturgia de hoje, mas vale ser citado aqui para você entender do que estamos falando. Samuel lhe diz quando Saul vai até ele: quanto às jumentas que perdestes há 3 dias, não te aborreças, porque já foram encontradas. Aliás, para quem é toda a riqueza de Israel, não é para ti e para toda a casa de teu pai? Aqui vale notar o que Deus sempre nos diz através de sua palavra. Parem de tentar encontrar sentido nas coisas deste mundo, procurem as coisas do alto e encontrarão o sentido da vida. Afinal, a riqueza do céu é para ti e para todos da tua casa. Irmãos, Saul saiu procurando animais perdidos e voltou ungido como um rei. A lição é clara. A santidade não exige que fujamos da nossa realidade atual, da nossa rotina. Deus usa o nosso cotidiano, os nossos fracassos e as nossas buscas diárias como estrada para nos ungir, desde que estejamos procurando Ele nessas coisas. Mas às vezes Deus nos encontra como aconteceu com Saul. No entanto, a cena se aprofunda um pouco mais, né? Vamos ler o Evangelho e vocês vão ver que Jesus vê Mateus sentado na coleteria de impostos, ou seja, atolado no pecado, pois para os judeus da época aquele era o lugar da traição e da impureza pública. Mateus não estava apenas trabalhando, ele estava aos olhos da religião da época, em estado de pecado permanente. Mas o texto diz: Jesus viu a Levi. Santo Agostinho e São Beda, grandes doutores da nossa igreja, comentam essa passagem dizendo que Jesus o viu com misericórdia e escolhendo-o. Ou seja, o olhar de Jesus não é um olhar que julga e condena, mas um raio de luz que atravessa a escuridão da nossa alma. A palavra de Deus é uma espada que transpassa a nossa alma. Jesus diz apenas 2 palavras: segue-me. E o milagre da conversão acontece. Levi se levanta. Esse levantar-se é o verbo da ressurreição. Ele deixa a mesa dos impostos para sentar-se à mesa do banquete com o Senhor. E aqui chegamos no coração da nossa busca pela santidade, no coração dessa nossa reflexão. Os fariseus escandalizam-se quando veem Jesus comendo com os pecadores. Eles dizem: por que ele come com os pecadores? A resposta de nosso Senhor é o fundamento da nossa esperança. Não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim chamar os justos, mas os pecadores. Irmãos, buscar a santidade não é fingir que temos saúde espiritual perfeita.
Santidade é reconhecer-se doente e buscar o médico. O orgulhoso normalmente vai dizer: eu não preciso de confissão, eu não faço mal a ninguém, eu não mato, eu não roubo, eu não traio a minha esposa, eu não traio o meu marido. Irmãos, esses são aqueles que se acham que estão acima da palavra de Deus. E por isso a graça nunca vai entrar em vossos corações. O santo em formação diz: Senhor, eu sou fraco, eu sou falho, eu sou como Levi, apegado às minhas moedas. Eu sou como Saul, perdido nas montanhas, curai-me. A Igreja Católica é este hospital de campo onde Cristo, médico divino, nos oferece os remédios, a Eucaristia, a reconciliação. Como podemos então, irmãos, pegar tudo isso que eu estou falando aqui e aplicar em nossa vida? Primeiro, não podemos esperar um momento místico para falar com Deus. Ofereça a Ele o seu trabalho agora, o cansaço de procurar as jumentas, ou seja, uma louça para lavar, uma roupa que tem que estender, o trânsito que você enfrenta, tudo isso pode ser matéria de santificação se feito com amor, já diria Santa Teresinha. Não esconda as suas feridas de Deus. Se um pecado seu hoje é um pecado de estimação, como um vício, uma mágoa, coloque sobre ele o olhar de Jesus agora. Não tenha medo do seu passado ou das suas fraquezas. Levi levantou-se e o seguiu. A santidade exige movimento. Se Deus toca seu coração hoje para perdoar alguém, para rezar mais, para de ser preguiçoso e faça isso. Faça-o agora. Não perca o Deus que passa. Como diria Santo Agostinho, devemos temer aquele Deus que passa e nós dizemos não. Não deixe para amanhã. Que a Virgem Maria, que soube encontrar Deus na simplicidade de Nazaré, nos ajude a ouvir o chamado do Senhor em meio aos nossos afazeres, transformando a sua vida, a minha vida, a nossa vida comum em uma história de salvação. Deus abençoe você e até amanhã, se esse mesmo Deus me permitir. Senhor, estivemos aqui reunidos por amor a Jesus Cristo, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.